É uma dúvida que muita gente tem e eu também tinha quando mudei do filme para o digital. Eu uso o JPEG ou eu uso o RAW? Eu tenho como regra pessoal usar somente o RAW, mesmo que eu vá entregar para o meu cliente a foto em JPEG, porque RAW em inglês é cru, então é o maior arquivo com a maior quantidade de informações que a sua câmera pode te entregar. Mas o RAW necessariamente precisa de uma finalização na pós, só depois transformar em JPEG. Até porque você nunca vai entregar o RAW para o seu cliente. Nunca, nunca. Esse arquivo é seu, é sua propriedade. O RAW traz muita informação da câmera, mas a hora que você abre no computador ele vem meio lavado. E isso é de propósito, porque como é um arquivo que permite muita interpretação, os fabricantes não vão saber qual é o seu estilo de estética. Se você gosta mais contraste, menos contraste, se você satura mais, menos, enfim, um monte de possibilidades. O outro motivo porque é bom você fotografar em RAW é porque ele é mais elástico. Você consegue dar uma corrigidinha ali na cor, uma corrigida se ficou muito claro, muito escuro, então dá para você dar uma segurada nisso. Mas tem limites. Já o JPEG é um arquivo interpretado e processado pela sua câmera de acordo com as pré-definições do fabricante. E é por isso que ele é menor. Porém, ele permite menos correções sem perder qualidade. Você pode forçar a vontade no Photoshop, mas saiba que você está perdendo qualidade. É nessas horas nos meus cursos que sempre tem um aluno que pergunta: mas Paulo, se o RAW é bom, qual a vantagem de usar JPEG? Muita calma nessa hora, porque existem situações que o JPEG é muito melhor, como por exemplo, um jogo de futebol ao vivo, Olimpíadas, que essas fotos precisam ser clicadas ali no campo, ali no estádio e já mandar para uma redação, para uma rede social. Você não vai conseguir mandar em RAW, então você já faz em JPEG, escolhe um dos presets e despacha ela imediatamente. Então você escolhe o tipo de arquivo conforme a sua necessidade. O JPEG é para quando você precisa de velocidade, mas lembre-se que ele permite menos edição se você pretende manter qualidade. O RAW tem mais qualidade e mais elasticidade, mas lembre-se que você necessariamente precisa fazer uma pós-produção nele. Agora, nada disso substitui você saber o que está fazendo na frente da lente. Quando você corrige esses erros comuns da fotografia, você para de depender da sorte. Você começa a ter foto boa consistentemente, para de jogar um monte de foto fora, ganha confiança e ainda por cima não precisa gastar um centavo com equipamento novo. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você começa a comprar equipamentos de maneira assertiva. Ou seja, você só compra aquilo que você precisa para o seu momento. Você não vai comprar uma grande angular se você fotografa esporte de longe, não faz sentido. Mas tem gente que faz. A partir de hoje, você vai fotografar com intenção e não no desespero. Você vai aprender um ajuste da câmera por vez e treinar bastante. Lembre-se, um passinho por vez.